Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo e aqui no caso já é na minha casa em Curitiba. Voltei depois de 9 meses em Viena, estou de volta aqui em casa. É muito gostoso voltar, eu já estou em casa tem umas semanas, já um mês basicamente, e por enquanto usei esse tempo para ficar com os meus amigos, com a minha família, visitar todo mundo, abraçar todo mundo. E, enfim, curti meu espaço de novo. Foi muito gostoso, muito proveitoso ter ido e também é igualmente gostoso voltar. Eu acho que esse aqui é um cantinho que vocês não tinham visto ainda. Eu tô naquele mesmo quarto de sempre, a estante tá aqui desse lado. Eu normalmente gravava um pouquinho inclinada pra cá, mas eu achei que esta bela ficus, que cresceu muito enquanto eu não estava aqui, merecia um tempinho de vídeo também, então está aqui. Ela tá da minha altura, basicamente, e tá lindona, então achei que ela merecia aí um pouco de espaço. E eu quis trazer hoje, então, pra gente pôr tudo em dia. Daqui a pouco vai ter vídeo com algumas das leituras que eu fiz nos últimos tempos. Eu sei que eu tô bem sumida mesmo. Eu tô sumida em termos de leituras também. Eu tenho lido basicamente coisas ou pro doutorado, ou algumas coisas para trabalho, mas eu tenho lido poucas coisas pra mim, assim mesmo. Então, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso em vídeos em breve, mas eu resolvi começar então com um vídeo com as coisas que chegaram aqui em casa nesse período que eu fiquei fora. Eu queria dizer alguns poréns aí, alguns avisos que eu acho sempre importante fazer. Primeiro de tudo, é muito livro, ninguém precisa ter essa quantidade de livro, ninguém precisa necessariamente comprar livros para ler, a gente tem bibliotecas, por exemplo, e tudo isso é muito importante. E muito válido, não é ter livros necessariamente que nos torna leitores. É óbvio que se você está na condição, é legal comprar livros, isso obviamente ajuda as editoras a continuarem publicando livros e principalmente livrarias, é bom comprar livros em livrarias da sua cidade que você goste, para que elas continuem existindo. Então, se você está nas condições de fazer isso, óbvio que comprar livros é muito legal, mas ninguém precisa comprar tudo isso, muito menos essa quantidade absurda, para ser um leitor, uma leitora. E, enfim, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu dei uma limpadinha, não tô mostrando tudo. Por um motivo de era muita coisa, assim, eu achei que não tinha necessidade, eu regularmente não fico com todos os livros e dou os livros para bibliotecas e por aí vai, então eu já fiz isso antes de mostrar, porque senão a gente vai ficar aqui tempo demais. E é isso, então tem coisas que eu tô muito empolgada para ler, eu acho que saíram coisas muito legais nos últimos tempos. A gente tem basicamente coisas que eu recebi das editoras, algumas coisas que eu comprei em pré-venda e uma outra coisinha que eu comprei em promoção. E é isso, pessoal. Vou começar com um livro muito especial. Finalmente, o que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas ou pilares das sociedades, de Elfriede Jelinek, com tradução da Angélica, do Luiz, da Ruth e minha, que saiu pela editora Temporal. Eu fiz um vídeo aqui no canal já comentando sobre essa tradução, é um projeto que a gente fez com muito carinho, a gente ficou trabalhando uns 2, 3 anos nessa obra. Para mim é uma alegria porque, né, a Jelinek também é quem eu pesquiso no doutorado, então, assim, já ter um pedacinho desse trabalho, desses pensamentos saindo, é muito legal. A gente começou, na realidade, a trabalhar nesse texto antes de eu entrar no doutorado, e foi um pouco a partir disso aqui que eu comecei a elaborar a ideia para minha pesquisa. Então é muito, muito, muito legal ver ele finalmente em formato físico, assim, né? Ele é uma espécie de continuação da peça do Ibsen, A Casa de Bonecas, que é uma peça que marcou seu tempo, em que uma mulher resolve sair de casa depois de entender ali os sistemas patriarcais aos quais ela está submetida. E aqui a Jelinek, na década de 70, 79 é a peça, então já indo para a década de 80, vai pensar como que isso se daria, como que seria a vida dela depois de ter feito essa decisão, o que aconteceria com ela, quais são os espaços para ela. Eu gosto muito de como a peça explora os espaços possíveis para uma mulher. A Jelinek tem um pensamento que atrela muito um sistema patriarcal a um sistema capitalista.
Então eu acho que essa é uma peça que já começa a deixar isso muito claro, e é um tema que ela vai abordar. Enfim, eu acho que basicamente todos os seus textos, alguns mais, alguns menos, isso vai aparecer. Então, enfim, para mim é uma alegria ver esse livro já existindo agora. E eu sei que alguns de vocês comentaram que tinham comprado e iam ler, então me avisem caso tenha sido o caso e me contem o que vocês acharam também. Bom, um livro que eu tô lendo já, com tradução de um amigo meu, é o Elogio da Tradução, Complicar-me Universal, da Bárbara Cassan, então tradução do meu amigo Daniel Falkenbach e da Simone Petri, que saiu pela WMF Martins Fontes, e tá sendo uma leitura muito interessante. É uma leitura devagar, eu tô anotando bastante coisa no livro e tudo mais, mas ela basicamente vai falar sobre como a tradução é necessária, principalmente no caso de palavras ou obras intraduzíveis, que talvez seja a intraduzibilidade que faça a tradução ser tão necessária, e ela vai falar muito sobre filosofia e clássicos. A Cassan vai pensar muito a tradução a partir dos clássicos, vai fazer inclusive um elogio de por que aprender grego, por que aprender latim e tal. Então tem sido uma leitura bem interessante, e quem sabe a gente converse mais sobre ele, mas indico bastante para quem gosta de pensar tradução em especial. Bom, um lançamento do ano passado da editora Fósforo, que eu acho que é um lançamento bastante importante, é o Sobre a Violência e sobre a Violência contra as Mulheres, da Jacqueline Rosé, ou Rose, imagino que seja, na realidade, porque eu acho que ela é inglesa. Isso, ela nasceu em Londres, então Jacqueline Rose. E é um livro, então, eu acho que o título é bastante explícito, né, do que vai ser o conteúdo do livro. Já a tradução desse livro é da Mônica Kalil. Enfim, também deve ser uma das minhas próximas leituras. Tem um pouco a ver com o tema da minha tese, então eu quero ver se eu já ponho tudo isso junto também. O lançamento da Companhia das Letras, da Natália Ginsburg, A Cidade e a Casa, com tradução de Yara Machado Pinheiro. O livro originalmente é de 80, se eu não me engano, 1984, então essa edição foi publicada no passado. Ao emular as vozes de diferentes personagens que contam por meio de cartas histórias de amizade, amor e perdas na Itália da virada dos 70 para os 80, A Cidade e a Casa traz o estilo inconfundível de Natália Ginsburg. Sua mescla de simplicidade e profundidade, aspereza e beleza, capaz de extrair das miudezas do dia a dia um profundo sentimento humano. É uma autora que eu tenho bastante vontade de conhecer mais. Eu li um livrinho dela que foi publicado pela Kozak Naif. Eu não tô lembrando o nome agora, mas não li. E era meio que um livro de memórias e ensaios, assim, que eu não tinha curtido muito, não. Mas eu tenho bastante vontade de conhecer a ficção dela. Eu acho que eu comprei um livro dela no passado também já. E quero ver se engata. Bom. Completamente influenciada pela Manu, minha amiga, bloco de notas aleatórias no Instagram. Comprei crítica e tradução da Ana Cristina César. Manu me influenciou em algumas compras aqui, elas já chegam, não se preocupem. Mas esse aqui foi um porque a Manu fala muito sobre a Ana Cristina César no trabalho de doutorado dela, e a gente conversou muito nos últimos tempos, e eu fiquei bastante curiosa para saber mais sobre o pensamento dela, da Ana Cristina, acerca da tradução, por isso que eu acabei pedindo esse livro. Ela era também uma tradutora, né? Além de escritora ela mesma, ela também traduzia bastante coisa, então estou bem intrigada para conhecer mais um livro mais teórico também. Promoção da Carambaia rolou, né? Comprei 2 livros da Carambaia: O Virgindade Inútil, novela de uma revoltada, da Ercília Nogueira Cobra, literatura brasileira. O que eu sei que, enfim, moça se revolta, questiona noções de virgindade. Que não é muita coisa, né? E O Caçador O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, com tradução da Rosaura Eichenberg. Um romance americano muito conhecido, de uma autora americana muito conhecida que eu ainda não li, mas tenho muita vontade de conhecer, por isso veio pra cá. O livro acompanha a trajetória de 5 personagens com suas esperanças e angústias que vivem numa pequena cidade do sul dos Estados Unidos às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Algumas coisas então da Aimee, comprei 2 livros deles. O que motivou a compra na realidade foi o Felizes os Felizes, da Yasmina Reza,
Yasmina Reza é uma escritora francesa. Ela escreveu O Deus da Carnificina. Eu já li a peça também publicada pela Ené, obviamente deu origem ao filme muito famoso também. E gostei muito da peça. Já gostava do filme, mas reler e encontrar a peça foi muito legal. E esse aqui é um romance, uma novela, um romance. É um romance. E eu não sei nada sobre ele, exceto que é da Yasmin Reza, e isso foi o suficiente. Olha como é fácil para eu comprar um livro, né? Eu aproveitei e comprei o Porquê Começo do Fim, da Ginevra Lamberti, que é uma escritora italiana, mora em Veneza. Eu tô com bastante vontade de conhecer mais literatura francesa. Aliás, a Yasmin Reza foi traduzida pela Mariana Delfini, e esse aqui, o Porquê Começo do Fim, foi traduzido pelo César Trepadalli. E eu lembro de ter lido a sinopse e ter me interessado. E se a vida fosse pensada a partir da morte? E se a ironia pudesse revelar novas perspectivas sobre o fim da vida, olhando com inteligência e humor para um dos tabus mais complexos da nossa época? Parece interessante, gostei da capa também. Bom, depois disso, temos também Políticas do Sexo, da Gayle Ruban, que saiu pela editora Ubu, com tradução da Jamile Pinheiro Dias. Esse aqui é um livro que eles já tinham publicado logo no começo da editora, e depois ele tinha ficado um tempo sem impressões. E olha, tanto que a data é de 2017, mas ele ficou esgotado um tempo, então acho que eles fizeram uma segunda reimpressão só agora. Segunda ou terceira, enfim, não sei. Esse aqui é um clássico do feminismo, é uma obra que impactou bastante o jeito com que se fala academicamente sobre feminismo, cunhou ou reforçou vários dos termos. E que eu saiba, ela vai fazer uma pesquisa, são 2 ensaios, o tráfico de mulheres, que tem então, acho que é um título bastante óbvio, né? E Pensando o Sexo, um é de 75 e outro é de 84, e enfim, acho que também tem um interesse um pouco acadêmico meu aqui, mas acho que é daqueles livros importantes de qualquer jeito. Temos aqui também Entre os Atos, da Virginia Woolf, com tradução e notas de Tomás Tadeu, e pós-fácil de Ayako Yashino. Saiu pela Autêntica, segundo Manu, minha amiga, sendo citada pela segunda vez nesse vídeo. Tomás Tadeu tem feito algumas das traduções mais interessantes da Virginia Woolf nos últimos tempos. A Manu pesquisa Virginia Woolf também, então, enfim, fica a dica. Nunca comparei, estou dando informações da Manu. O que eu sei sobre esse livro? Não sei muita coisa. Eu lembro que eu li a sinopse e achei legal e eu tô querendo ler mais Virginia Woolf. Quantas informações, não? Outro livro de não ficção, tá aqui O Nosso Corpo, o Seu Campo de Batalha, da Cristina Lamb, A Guerra e as Mulheres. A Cristina Lamb ajudou a Malala e escreveu Eu Sou Malala, né? Foi a repórter que ajudou na redação. E a tradução do livro é da Lígia Azevedo, saiu pela Companhia das Letras. E ela é uma jornalista, então, e ela relata neste livro 2 guerras. Aquela realizada a olhos nus, com bombas e armas reais, e a oculta, silenciosa, que ataca e viola mulheres em todo o mundo. Então vai falar um pouco sobre como a violência contra as mulheres também faz parte de guerra, como as mulheres sofrem de jeitos diferentes, mas sofrem no período de guerra também, etc. E eu acho que vai ser daqueles livros tensos e difíceis de ler, mas extremamente importantes e necessários. É aquela coisa que você quer ao mesmo tempo ler e não ler, assim. 2 lançamentos que aconteceram logo depois de eu viajar, que eu fiquei muito feliz. São 2 livros publicados da Silvia Molloy, que saíram pela editora 34. A gente tem um de ensaios e um mais de contos novelas. Então, o de contos novelas é o Desarticulações e Vária Imaginação. Vária Imaginação, é isso mesmo. Parece que ela vai pensar um pouco na forma breve, né? O livro é bem fininho e tem 2 textos, mas capaz de pôr em curto-circuito os territórios do factual e do ficcional, da memória e da invenção. Acho bem interessante, tradução da Paloma Vidal.
E esse outro, o Figurações, então são ensaios. A organização é da Paloma Vidal, tradução de Gênesis Andrade. E aqui então a gente tem ensaios sobre literatura, cobrindo o essencial de suas paixões e indagações de leitora. Eu conheci a Silvia Molloy como é que chama? Eu vou deixar a capinha aqui, que saiu pela edição, pela coleção Nós Outras, da Relicário. E é um texto que eu gostei muito, Vivendo Entre Línguas. É um texto de ensaios que eu gostei muito, então estou bem curiosa para conhecer mais do pensamento da literatura da Molloy. Um lançamento mais recente está aqui, O Espírito da Floresta, do Bruce Albert e do Davi Kopenawa. Saiu pela Companhia das Letras também. Esse aqui é uma espécie de continuação da Queda do Céu, desculpa. O Bruce Albert, então, é um antropólogo que trabalhou bastante com o Davi Kopenawa e juntos o resultado foi A Queda do Céu, que é um livro incrível. Eu nunca terminei de ler, mas eu li muitas partes, muitos trechos, alguns para disciplinas da época do mestrado ainda, depois li mais alguns capítulos independente. É um livro que eu ainda quero e preciso ler inteiro, mas aqui eles reúnem escritos para várias exposições realizadas em Paris pela Fundação Cartier. Então aqui tem, enfim, alguns desdobramentos, né, me parece, do que já tinha saído. É um livro que traz também muitas imagens, né, eu acho que como são textos que em geral acompanharam as exposições também, então é muito legal que a gente tem várias imagens aqui e bem curiosa com esse aqui também. Eu já tô falando faz um tempão e a gente quase não se movimentou pelas pilhas. Uma outra escritora que eu gosto muito, que tá chegando para nossa alegria cada vez mais pro Brasil, a Anne Carson. Então vamos recapitular, já saiu dela a Autobiografia do Vermelho, pela 34, ano passado. Depois disso saíram 2 livros, então pela Relicário saiu o Falas Curtas, que é um livro bilíngue, inglês-português, com tradução de Laura Erber e Sérgio Flaxman. E, enfim, não sei muito, acho que é essa intervenção curtinha, vamos ver quando eu ler. E o outro que saiu é o Eros, o Doce Amargo, com tradução da Júlia Reis. E aqui eu sei que ela vai fazer uma espécie de ensaio a partir de Eros, e vai pensar sobre amor, paixão. Ela partindo do conceito de Eros da Grécia Antiga, evocando referências da poesia, filosofia, literatura, história e psicanálise ao longo dos anos, produz um panorama sobre as interpretações do amor, analisando em uma abordagem ao mesmo tempo profunda e espirituosa o caráter duplo e ambíguo do sentimento erótico. A Júlia pesquisou a Anne Carson no doutorado, então eu acho que é uma tradução bem interessante. A Anne Carson, para quem não conhece, é uma professora pesquisadora canadense que traduz principalmente os clássicos. E tem uma versão de Antígona, chamada Antigonique, feita por ela, que eu acho incrível. E é uma dessas autoras que tem esses textos de definição esquisita, né, que permeiam por muitos textos, inclusive em termos de tradução, né, o que é uma tradução e tal. Enfim, acabei de ver também que vai sair outro livro dela pela 34, não lembro o nome mais também, mas é minha memória. É uma coleção de ensaios, se eu não me engano, vou deixar a capinha aqui. Então, mais um para a gente ler em breve. Chegamos em mais uma influência da Manu, está aqui Garotas em Tempos Suspensos, da Tamara Kamenzain. Saiu pelo Círculo de Poemas, também com tradução da Paloma Vidal. O que eu sei? Poesia, poetas, papel das mulheres, situação das mulheres. É isso que eu sei sobre o livro. Eu sei que a Manu escreveu sobre ele pelo Suplemento Pernambuco, se eu não me engano. Se eu encontrar o link, eu vou deixar ali embaixo. E estou bem curiosa, um livro de poesia bem curtinho. Falando em poesia, mais 2 livros de poesia. Aqui, Bendita Seja a Filha Criada por uma Voz em Sua Cabeça, da Varsanshire.
Shire nasceu em Nairobi, no Quênia, e cresceu em Londres. É uma edição bilíngue e eu sei que tem a ver com relações maternas, de filha, e, enfim, parece bastante interessante. Estou curiosa com poesia nos últimos tempos. E tem também o República Surda, do Ilya Kaminsky, que é um poeta que nasceu em Odessa, na época da União Soviética, e hoje mora nos Estados Unidos. Também bilíngue em inglês e português. E tem até umas figurinhas. Eu sei que isso aqui parece ter uma questão narrativa, talvez um pouco maior. Na fictícia cidade de Vasenka, uma estranha guerra tem início depois que um garoto surdo é assassinado por soldados. Os sons dos conflitos, gritos de ordem, tiros, sirenes e bombas não chegam mais aos ouvidos dos habitantes, que passam a conviver com um silêncio ensurdecedor. Nesse cenário, regido pelo autoritarismo e pela crueldade, as palavras perdem o significado e o silêncio dá espaço a uma outra forma de comunicação. É um livro que foi publicado inicialmente em 2019 para acompanhar a trajetória desses moradores. Enfim, parece bem interessante, fiquei bem curiosa com essa construção. Da Fósforo chegou também Sobre Minha Filha, da Kim Ye-in, com tradução de Io Yong-sung. Espero que eu esteja não necessariamente falando certo, mas pelo menos falando de um jeito não ofensivo todos esses nomes. A autora nasceu na Coreia do Sul em 1983 e relação de mães e filhas. Mais um livro que chegou aqui através de um amigo meu, porque ele foi o tradutor, é o Vocês Brilham no Escuro, da Liliana Colanzi, que saiu pela Mundarel, tradução então do Bruno Matos. Uma forte vinculação a determinado espaço une os contos de Vocês Brilham no Escuro, seja a região de Oaxaca, no México, El Alto, vilarejos amazônicos ou uma comunidade religiosa na Bolívia ou mesmo a cidade de Goiânia, no Brasil. Nestes contos, a história e a cultura desses espaços marcam vivamente as personagens e suas trajetórias. Parece bem bom e veio muito bem recomendado pelo Bruno também. Aqui, um lançamento da coleção Nós Outras, da qual eu gosto muito, muito, muito. Tá aqui a Irmã Menor, um retrato de Silvana Ocampo, da Mariana Henriques. Acho que o título já deixa bem explícito, com tradução da Mariana Sanches, publicado pela Relicário. Essa coleção, a coleção Nós Outras, traz textos de não ficção, em geral, em torno de literatura, língua, idiomas, essas questões de escritoras latino-americanas. E esse aqui, então, sobre a escritora Silvina Ocampo, que é uma das escritoras que eu também estou querendo ler mais nos próximos tempos. Tenho 2 livros novos da Annie Ernaux aqui, eu acho que saiu um terceiro também que eu não tenho ainda. E eu comprei alguns fora, que eu trouxe de viagem também. Devo fazer um vídeo sobre a Annie Ernaux em algum momento, não criei expectativas muito altas. Mas isso chegou aqui para mim, A Vergonha e O Jovem. Então, A Vergonha, a tradução da Marília Garcia. Toda a nossa existência se tornou sinal de vergonha. Eu acho que também tem muito a ver com os pais. Meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Com a linguagem cortante e desprovida de sentimentalismos pelo qual ficou conhecida, Annie Ernaux inicia mais um capítulo do seu projeto literário, dedicado a investigar a própria existência em sua dimensão social. E aqui também está O Jovem, que é quando ela tem uma relação com um homem mais jovem que ela. E vai falar um pouco então sobre isso. Esse aqui é bem pequenininho, 30 anos mais novo o cara. Enfim, estou curiosa para saber mais de Annie Ernaux também. Aqui tá o É Possível Dissociar a Obra do Autor, da Gisele Sapiro, com tradução da Jussara Valentino, saiu pela editora Moinhos. Um tema que me interessa bastante, e a Gisele Sapiro é uma pensadora francesa acerca de literatura. Ela tem um livro muito legal também sobre sociologia da literatura, bem introdutório, mas bem interessante. Então, acho que esse aqui vai ser bastante legal também.
Ainda nas francesas, tá, as francesas estão em alta aqui, né? 3 livros da Marguerite Duras, muito bom ter ela tão publicada assim aqui no Brasil. O primeiro é Moderato Cantabile. Esse aqui é um romance, tradução da Adriana Lisboa. Romance responsável pelo início da fama literária da autora. Duras conta uma história clássica lançando mão da tensão moderna envolvendo-nos de bruma de uma epifania trágica. Temos muitas definições, mas enfim, estou curiosa do mesmo jeito. O segundo são 2 peças da Marguerite Duras, La Música e La Música Segunda. Um casal se encontra em um hotel na cidade Évreux, na França, depois da última formalidade do divórcio. Lá onde não vivem mais, os 2 se amaram e se separaram. Nesse espaço transitório, suspenso das convenções do mundo exterior, a escritora Marguerite Duras cria o palco para os fantasmas da memória. Se o jogo de oposições é um dos aliados da dramaturgia, em La Música e La Música Segunda, o luto pela relação acende vida e desejo nas palavras, sobretudo as não ditas, de Anne-Marie Roche e Michel Nollet. Os personagens dessas 2 peças teatrais, vocês podem dar risada do meu francês, não tem problema. Saiu pela editora Temporal, com tradução de Ângela Leite Lopes, bem curiosa com esse aqui. E o último que saiu da Marguerite Duras, então, foi A Dor pela Bazar do Tempo, também um romance, com tradução de Luciene Guimarães de Oliveira e Tatiane França, que eu saiba é um dos mais conhecidos dos livros dela, da década de 80. A própria autora encontra nos armários da sua casa de campo uma série de diários escritos na juventude. Nestas páginas, tomadas por uma pequena letra e rasuras, ela descreve a angústia vivida durante a Segunda Guerra Mundial diante da França ocupada e da espera dilacerante pelo retorno de seu marido, Robert Antelme, preso e enviado para um campo de concentração na Alemanha. Também tem potencial de virar um vídeo esses livros da Marguerite Duras, hein? Vamos com calma, peraí. Um livro que eu fiquei muito feliz que lançaram, que eu acho que deve ser muito divertido, são os contos de ficção científica reunidos da Diná Silveira de Queiroz, que é uma escritora que há instante tem tido cuidado de republicar aqui no Brasil, uma escritora que foi muito importante, que publicou histórias importantes pra gente. Eu já falei sobre Floradas na Serra, eu acho que foi na Matilda, eu acho que eu escrevi um texto, eu vou deixar o link ali embaixo. E ela é uma autora que também publicou ficção científica, o que eu acho muito legal. Então aqui tá o Eles Herdarão a Terra e Comba Malina? Acho que é isso. Estou muito interessada. Um foi publicado em 60 e um foi publicado em 69. Eu sempre acho muito interessante ver... Eu acho que a ficção científica diz muito sobre as opiniões, medos e angústias de uma determinada época, então eu acho que vai ser bem interessante ler esse livro aqui. Vamos lá, pessoal. Se quiserem fazer um intervalinho, pegar uma comida, pegar um chá, fiquem à vontade. A gente não tá nem na metade ainda. Aqui tá o Departamento de Especulação, da Jane Offill, publicado pela Todavia, com tradução da Carol Ben-Simon. Que eu sei, a Jane Offill tem uma escrita muito curta, assim, muito fragmentada, que as pessoas tendem a falar que é muito rápida, de leitura, de ritmo. Nessa meditação sobre o casamento e a maternidade, ela explora os mistérios da intimidade, da confiança e de certa condição da solidão que parece inerente a todos nós. Curiosa para descobrir mais sobre essa escritora. Um livro que já estava na minha lista fazia muito tempo, que eu já devia ter comprado antes, mas está aqui, o Manifesto das Espécies Companheiras, Cachorros, Pessoas e Alteridade Significativa, da Dana Haraway. Eu acho lindinha essa edição, publicada pela Bazar do Tempo. Belíssimo, né? Tradução de P. Moreira e pós-fácil e revisão técnica de Fernando Silva e Silva. Enfim, ela é uma filósofa americana bastante importante. Ela vai pensar aqui sobre vida na Terra. Enfim, basicamente é isso. Outro livro que estou bem feliz que foi publicado por aqui. Estou adorando essa nova fase da editora Aleph. Já gostava da editora Aleph, mas estou gostando muito dessa fase. É o Irmãs da Revolução,
uma antologia de ficção especulativa feminista. Então, ficção especulativa em oposição a uma ficção realista, né? Mais ou menos essa é a ideia. Incluiria fantasia, inclui ficção científica e todos os demais desdobramentos que podem ter. Organizado por Anne e Jeff Vandermeer, são um casal. Jeff Vandermeer, escritor famoso. Eles fazem muitas dessas coletâneas temáticas para ajudar novos escritores e tal. E aqui então a gente vai ter uma antologia de contos feministas dentro da ficção especulativa, que eu acho lindíssimo, lindíssimo, bem empolgada para ler esse daqui. Vamos lá para mais uma pilha. Então aqui está Futuro Ancestral, da Ailton Krenak. Nem abri esse aqui, chegou faz pouco tempo. Com organização da Rita Carelli. A ideia de futuro, por vezes, nos assombra com cenários apocalípticos. Por outra, se apresenta como possibilidade de redenção, como se todos os problemas do presente pudessem ser magicamente resolvidos depois. Então, aqui a gente tem uma coletânea de textos escritos entre 2020 e 2021 sobre tudo isso, sobre o futuro. Gosto muito do que eu já li do Krenak, quero continuar lendo o Krenak, então fiquei bem feliz com esse lançamento também. Chegou aqui Dá, Todavia, Um País Terrível, um romance sobre a Rússia, do Keith Jessen. A tradução de Bernardo Eisenberg e Marília Cecília Brandi. O que eu sei, o autor nasceu na Rússia e cresceu nos Estados Unidos, e acho que a personagem tem um percurso um tanto parecido, porque a personagem principal mora em Nova York desde criança, mas o irmão o pressiona a voltar para Moscou para cuidar da avó materna, e vai ter essas novas percepções, então, desse cara voltando para essa terra materna que mudou tanto desde que ele deixou o país, né, e o que ele vai desprender de tudo isso. Acho que pode ir para um caminho interessante, acho que também tem potencial de ir para caminhos estranhos, a gente vai descobrir lendo. Chegaram aqui 2 livros da Paulina Chiziane, que eu tô com bastante vontade de conhecer também. São eles Balada de Amor ao Vento, estreia da autora, na prosa longa, o primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique. Olha que interessante. Que é a autora, né? A Paulina Chiziane é a autora do Niket, que já foi publicado pela Companhia das Letras também. E esse aqui, então, Ventos do Apocalipse, Violência, Miséria e Abandono. Esse é o pano de fundo para o segundo romance da autora, que retrata a forma dilacerante os terrores e traumas de uma guerra civil. Tô achando bem, bem bonito esse projeto editorial. Tô bem intrigada para conhecer a escritora. Depois disso, outro Dias Gomes chegou aqui, O Rei de Ramos. A última vez que eu mostrei o livro do Dias Gomes aqui, vocês falaram muito bem, recomendaram muito. O Rei de Ramos é uma crônica musicada da rivalidade de 2 banqueiros do bicho, Mirandão e Brilhantina, cujo ódio recíproco não é suficiente para impedir o amor entre seus filhos, Thaís e Marco. Deliciosa comédia de costumes, a peça também é uma sátira da realidade brasileira contemporânea, com seu humor corrosivo, ágil e certeira linguagem. Parece ótimo. Também. Bom, do pessoal da Dublinense tá aqui O Presidente e o Sapo, da Carolina de Robertes, com tradução do Davi Boaventura. Na sua modesta casa em um sítio isolado, o ex-presidente de um pequeno país latino-americano recebe uma jornalista europeia para debater as terríveis circunstâncias que ameaçam a democracia ao redor do planeta. Mas durante a entrevista, ele se vê à beira de revelar seu maior segredo, que todos os conceitos sobre revolução, dignidade e amor se devem às profundas conversas que teve, no período em que esteve preso, com seu companheiro de cela, um sapo. Tô intrigada com esse aqui. Eu não sei o quanto é sobre o Mojica, claro que a capa nos leva a pensar no Mojica, pelo menos. Vamos ver qual é que é. Todavia, também tá aqui A Repetição, do Pedro Cesarino. O Pedro Cesarino é um escritor e antropólogo, já tem outros livros publicados, e esse aqui é sobre leitura e povos na Amazônia, e é meio que isso que eu sei, achei interessante a sinopse dele também. Ainda da Dublinense, vocês verem que a ordem tá péssima, Moçambique com Z de Zarolho, do Manuel Mutimucoio. Tá aqui
Na esperança de melhorar sua posição no cenário capitalista global, o governo de Moçambique adota uma medida extrema: instituir o inglês como idioma oficial e deixar para trás tanto seus dialetos locais quanto a língua portuguesa imposta pelo ex-colonizador. Sempre me interessa ficções sobre línguas e tal, relação com línguas. Eu acho que sempre podem ir para um caminho interessante. Estou curiosa com esse também. Do pessoal da Companhia das Letras chegou o livro novo do Jefferson Tenório. Eu não li ainda o outro livro do Jefferson Tenório, mas eu tenho aqui em casa. Será lido. Tá aqui o Estela Sem Deus. A história de luta e coragem de uma adolescente negra que sonha em ser filósofa e encontrar seu lugar no mundo. Achei essa capa belíssima. Aqui, de novo, essa minha ordem muito bem feita tá aqui. Outro livro do Dias Gomes, As Primícias. Uma alegoria sobre o inefável direito do homem à liberdade. Na base da trama estão 2 noivos camponeses e o proprietário das terras, que não abre mão do jus primae noctis, seu privilégio de dormir com as noivas de sua fazenda antes do marido. A revolta do jovem casal contra esse costume provocará a irrupção do conflito. Dá todavia ao amigo que não me salvou a vida, do Hervé Guibert, jornalista, fotógrafo e amigo do Foucault, Barthes e da Isabelle Adjani. O autor do livro foi uma figura proeminente no círculo intelectual parisiense dos anos 80 e morreu de AIDS em 91. Esse livro aqui, então, já vendeu pra caramba. Autoficção, imagino que ele vai falar sobre a experiência de AIDS, é isso? Vamos pegar mais uma pilha de livros. Tá aqui o Rainhas da Noite, As Travestis que Tinham São Paulo a Seus Pés, do Chico Felitti. Bem curiosa quanto ao tema. Se alguém já leu, me diz o que vocês acharam. Entre as décadas de 70 e 2010, Jacqueline Welch, Andréia de Maio e Cristiane Jordan comandaram o centro da cidade de São Paulo. 3 pessoas que enfrentaram mudanças políticas e sociais, sofreram e perpetuaram ameaças e violências, diversos abusos e crimes. Enfim, parece bom. Tá aqui o Latim em Pó, o passeio pela formação do nosso português, do Caetano Galindo. Eu comecei a ler esse livro no meu Kindle, na realidade, e foi muito engraçado. Eu li bem pouquinho dele. Mas foi muito engraçado porque eu fiz Linguística e História com o Caetano na faculdade de Letras. E o comecinho me lembrou muito as aulas da época da faculdade. Então, acho que eu vou continuar lendo em breve, mas eu achei uma coincidência, assim, achei divertido. Tá aqui um presente que eu ganhei, o Lente Quente, de 2010 a 2019, do Rafael Schoenherr. Eu nem sei como que ele fala o sobrenome dele, mas enfim. Ele é professor da UEPG de jornalismo e esse aqui é o resultado... Ai, livros caindo. Esse aqui é o resultado de um núcleo de fotografia que ele coordena enquanto professor na faculdade. Então tem fotos de vários dos alunos durante todos esses anos e contando um pouco da história de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade aqui perto de Curitiba. Bem interessante, achei muito legal ver o trabalho publicado. Eu ia ter gostado muito de ter feito algo parecido quando eu era aluna de jornalismo também. Então, acho muito legal quando professores têm essas iniciativas, assim. Outra francesa na pilha tá aqui, o Se Adaptar, da Clara Dupont-Muno, tradução do Diego Grando. Muitos conhecidos tradutores aparecendo no vídeo de hoje. De novo, um livro sobre maternidade e crianças e uma autora francesa. Parece que tá rolando muito isso no vídeo de hoje, né? Tá aqui o Diorama, da Carol Ben-Simon. Eu já li, já falei aqui no canal, já achei maravilhoso. Um dos romances que eu mais gostei da Carol Ben-Simon, uma escritora que eu gosto bastante. Eu tinha lido no Kindle, né? Então vou deixar o link ali embaixo para quem quiser saber mais. Ela faz uma mistura de alguns temas, mas ela basicamente vai falar sobre luto, sobre incerteza da memória, sobre tentativas de reconstruir memória, sobre a ausência de linguagem. Acho que são temas bem interessantes. Eu acho que ela encontra imagens e metáforas muito interessantes para falar sobre tudo isso também.
Da Tinta da China, editora nova, tá aqui o pequeno livro do Grande Terremoto, do Rui Tavares, que eu achei uma ideia bem interessante. Então agora já faz mais de 250 anos, o livro foi publicado quando fez 250 anos, existe teve um terremoto muito grande em Lisboa, e o livro então vai partir um pouco disso. Então a relação entre o terremoto de 1755, o 11 de setembro de 2001, tsunami de 2004, os incêndios de Roma de 64 depois de Cristo. Enfim, achei curioso a construção, parece uma coisa meio de ensaio, assim, fiquei curiosa para dar uma olhada no livro. Da Companhia das Letras está aqui a biografia da Elizabeth Bishop, pelo Thomas Travasiano, outra escritora que eu tenho bastante vontade de conhecer mais. Saiu, se eu não me engano, ano passado, ou já foi esse ano, não lembro mais. Da Todavia, tá aqui o Eliette, A Vida Normal, da Dulce Maria Cardoso, outra escritora que eu precisava conhecer. Esse aqui é um livro português. A Vida Familiar, de Esposa e Mãe Dedicada. Tô falando que tem um tema aqui. Começa aos poucos a sufocar Eliette. Nascida em 75, ano da Revolução dos Cravos, ela sempre desejou uma vida normal, mas a percepção que tem da própria existência muda com a notícia de que a avó foi hospitalizada em um estágio inicial do Alzheimer. Curiosa para conhecer a escritora. Vamos lá, pessoal, agora não falta tanto assim. Da Companhia das Letras também tá aqui o Suave à Noite, do Fitzgerald, pela essa edição da Penguin, com tradução do Sérgio Flaxman. Não li esse aqui ainda, mas eu gosto do que eu li do Fitzgerald. Quando Deus Era uma Mulher, de Marilyn Stone, com tradução da Ângela Lobo de Andrade, saiu pela editora Goya, que é um selo da Aleph. Tem um nome bem autoexplicativo também, um livro de 76, que vai pensar sobre essa ideia da deusa e como existe também essa cultura matriarcal ao redor do mundo. E, enfim, refletir sobre essas imagens, eu acho um tema bem interessante. Um pouquinho de teoria, tá aqui O Sentido de um Fim, estudo sobre a teoria da ficção do Frank Kermonad, publicado pela Todavia com tradução do Renato De Lorenzo. A busca do sentido é inerente ao homem. Uma forma de fazer isso é pensar em termos de começo, meio e fim. Publicado em 65 pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar do livro. Enfim, eu acho que ele vai discutir justamente essa construção literária, talvez veremos. Tá aqui um livro de poesia que chegou aqui em casa também, que é A Proclamação da Vulgaridade, ou Quantos Furos uma Calcinha Pode Ter, da Mila Teixeira. Eu amei esse título. Da Urutau. A Urutau, para quem não sabe, está publicando muita coisa interessante de escritores brasileiros contemporâneos. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nos projetos deles. Eu acho que eles têm feito um trabalho bem gostosinho, assim. E a Mila é do Rio. Esse é o primeiro livro dela. Curiosa para conhecer. Várias coisas de poesia, né? Tá aqui também da editora Veneta, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida, da Aurora. Essa aqui é uma tomada da obra dessa artista chamada Aurora, que é uma desses casos em que a pessoa cria boa parte da sua obra dentro de um sanatório, e sempre tem aquela coisa, né, isso é arte, isso é só um meio de expressão, ou enfim, esses jeitos de compreensão, né? O livro, então, é assinado pela Silvana Guerra e Joel Birman, e eles então têm toda uma parte de biografia da época que ela foi prostituta e como que ela chegou, né, onde ela chegou, e depois as pinturas dela, os quadros. E, enfim, fiquei bem tocada, eu achei muito interessante esses quadros e tô bem curiosa para ler mais sobre a vida dela. E agora a gente tá indo para a última pilha. Olha que legal. Bom, da Companhia das Letras chegou aqui A Invasão do Povo do Espírito, do Juan Pablo Villa-Lobos. Eu gostei muito do primeiro livro que eu li dele, que é o Festa no Covil. Eu não gostei muito do segundo livro dele que eu li, que eu nem me lembro o nome, mas eu vou pôr uma capinha aqui.
Tradução do Sérgio Molina, e o livro descreve a força dos laços afetivos tendo como pano de fundo a xenofobia, corrupção e gentrificação. Parece interessante. Veremos. Meu lado cozinha, eu gosto bastante de cozinhar. Pediu para a Companhia das Letras esse livro do Jamie Oliver, Uma Receita Simples em uma Panela, porque a pessoa gosta de cozinhar, mas não gosta de lavar louça. Eu já dei uma folhada, ainda não fiz nada dele, mas dei uma folhada e parece bem interessante. Muita receita de macarrão, só achei assim, eu gosto muito de macarrão, tá? Não é uma crítica ao macarrão, mas é que, né, assim, acho que a ideia de um livro como esse talvez seja justamente variar a lógica do macarrão, né? Mas enfim, parece bom. E pelo menos eu achei que tem ingredientes bem variados em termos de legumes e tal, então eu achei isso legal. Da Companhia das Letras chegou aqui também o Via Ápia, do Giovanni Martins. Também não li o primeiro livro do Giovanni Martins ainda, mas está sendo bastante comentado. Um escritor que teve, né, o primeiro livro bastante comentado, então curiosa para conhecer também. Esse daqui, eu estou muito feliz com esse daqui. Tá aqui o Filósofas, prefácio por Renato Nogueira, da Natasha Henneman e da Fabiana Lessa. Natasha aqui do YouTube. Ela escreveu para mim logo que eu tinha viajado, eu fiquei com tanta dó, mas tá aqui o legado das mulheres na história do pensamento mundial. Muito, muito feliz de ter um trabalho, de ver ela também fazendo um livro como esse, de ter um trabalho dessa importância. Quem publicou foi a Maquinaria, e queria dar parabéns para Natasha. Natasha, tô bem empolgada com o livro. Parabéns mesmo pelo trabalho e pelo lançamento. E, enfim, desculpa o atraso de falar sobre o livro também. Outro lançamento que eu fiquei bem feliz é Beowulf e Outros Poemas Anglo-Saxônicos, uma edição bilíngue, com tradução do Elton Medeiros, que saiu pela editora 34. Eu tinha começado faz muito tempo um projeto, e quem tá aqui no canal faz um tempo sabe que eu sou péssima em me manter nos projetos, mas eu tinha começado o projeto de ler os livros indicados pelo aquele livro, o Livro da Literatura, que é um desses almanaques mais populares que eu acho legalzinho, assim. E Beowulf era um dos próximos que eu teria que ler. Então, achei que será este um sinal. Achei legal. Outros 3 livros que chegaram aqui, eu fiquei bem feliz, publicados pela editora Ramalhete, do Maurício Correia. O Maurício me mandou 3 livros dele, depois que ele leu minha tradução para O Passageiro. E ele escreveu para mim, a gente conversou um pouco sobre o livro e ele se ofereceu para mandar os livros dele. Então estão aqui o Sobre as Estrelas de Alto Paraíso, Há um Débito em Seu Nome, que título bom, né? E O Militante Tem Medo. Enfim, curiosa, mais um escritor brasileiro para eu conhecer aqui nessa pilha. Um livro que saiu que eu queria comentar com vocês, porque acho que é um bom momento para quem não leu o livro ainda. Tá aqui o Amora, da Natália Borges Polesso. Uma edição nova do livro, porque ele está fazendo aniversário. Eu gosto muito do Amora, essa edição aqui eu vou passar para frente. Né, porque eu já tenho a minha ediçãozinha anotada e tal, mas fiquei bem feliz de ver esse livro circulando mais. Parece que essa edição tem um pouco de conteúdo exclusivo, conteúdo novo também. E, enfim, eu acho que é uma alegria que a gente tenha um livro como esse chegando em tantos cantos. E essa capa, eu achei bem legal, essa capa, muito bonita. Chegando no fim desta pilha, A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. Eu já tenho alguns livros da Shirley Jackson aqui em casa, mas também ainda não li. Estou devendo, mas também é uma escritora americana. Achei bonita essa capa, aliás. A Alfaguara mudou, né? Não tem mais aquela moldurinha nas publicações. Estou aqui da Companhia das Letras com o primeiro volume da Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust, Para o Lado de Swan, tradução de Mário Sérgio Conte. Aliás, o da Jackson foi traduzido por... não há nome da tradutora, ou do tradutor. Companhia. Lerei, não sei ainda se eu lerei A Procura do Tempo Perdido. Talvez em algum momento, eu acho que pelo menos o primeiro volume eu leria para saber qual é que é, mas eu não sei se eu quero me comprometer com todos.
Mas achei de qualquer forma, a edição física tá muito bonita, né? Essas novas. Da Ubu, um livro que eu já li depois que eu voltei, o Viver uma Vida Feminista, também influência da minha amiga Manu, da Sara Ahmed, tradução de Jamile Pinheiro Dias, Mariana Ruggieri e Sheila Miranda. Eu gostei de partes dele, mas teria algumas críticas gerais à construção deles. A ideia dela é pensar o que significa viver uma vida feminista. Eu acho que é um livro que tem mais ganhos do que problemas, com certeza. Mas a gente fala mais quando eu fizer algum vídeo de leituras. Tá aqui também o 1000 Anos de Alegrias e Tristezas, um livro de memórias do Ai Weiwei. Eu vi uma exposição do Ai Weiwei lá em Viena, logo que eu cheguei. E, enfim, foi muito legal, então tô bem intrigada para ler mais sobre ele. E agora estamos indo para o último livro desta pilha. E do vídeo, diga-se, que é um box muito bonito que saiu de livros do Umberto Eco. Vocês estão vendo esse box dourado escrito Eco? Muito legal, né? Tá aqui O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault e O Cemitério de Praga. Nunca li nada de ficção do Eco, apesar de já ter lido alguma quantidade razoável da teoria do Eco. Confirmem pra mim, quem gosta de ler Umberto Eco, aí eu tenho a sensação que são uns suspenses policiais intelectuais. Estou certa nesse meu achismo, talvez não todos, mas intelectuais históricos, assim. Tenho a sensação que ele vai pra essa pira. E me contem por onde começar. É isso, pessoal. Eu tenho vontade de ler o Eco porque, lendo tanta teoria dele, assim, eu acho que talvez se complemente um pouco, não sei. Pessoal, é isso. Me contem aí o que vocês já leram, gostaram, o que vocês leram e não gostaram, o que vocês querem que eu leia antes, se eu tento fazer isso por vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, eu vou tentar voltar a gravar vídeos com alguma frequência, ainda não sei como que isso vai ser. Me desejem sorte e até mais. Tchau, tchau.